A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Agora vai aumentar a tela aí. Bom, pessoal, tá todo mundo escutando aí? Ok. Vocês, um pouco da parte conceitual aí sobre o que é o bloco K e também sobre o que a legislação prevendo aí na ferramenta. Meu nome é Leandro, faço parte aí da área de consultoria de segmentos. Tenho aí mais de 9 anos de experiência na área fiscal e na área de consultoria de implementação de software tributário. Nesse primeiro momento aí, eu vou estar falando para vocês o que é o bloco K. Então, é um bloco que deve ser destacado dentro da obrigação FD, ICMS e IPI, ações mensais da produção e respectivo consumo de insumos. O bloco K, ele é um modelo, o modelo do livro dele é o modelo P3, e ele substituiu aí a forma existente do livro de registro de controle da produção e de estoque, existente desde 1970, da forma manual, facilitando as indústrias através da ação do chão de fábrica. Também a parte quanto ao objetivo para o fisco é realizar aí a parte do cruzamento das informações. Então, aí com a inclusão do livro do bloco K, informações que você vai estar informando dentro, assim também né, eletronicamente com os informados pela indústria. E quem está obrigado à entrega do bloco K? Indústrias, equiparados à indústria e os atacadistas. Dando sequência, nós temos Temos aqui aqui informações que informações que devem devem ser ser apresentadas
apresentadas no bloco K. Então, nós colocamos aí 6 casos. Primeiro, empresa. Quantidade de materiais consumidos por terceiros, finais, semi-acabados e matérias-primas, tanto de posse de materiais ainda e as perdas de todos os produtos produzidos internamente por terceiros. Pegando essa parte aí da lista de materiais, a gente tem aí o registro 0210, né, onde é o consumo específico padronizado, onde você vai estar informando o seu percentual de perda vinculado ao processo produtivo. E que a partir de janeiro de 2018, ele sofreu aí uma mudança que ficou a critério de cada UF determinar aí a entrega desse resíduo do bloco H. Então, nós temos aí como exemplo Santa Catarina, o estado do Ceará também publicou uma nota atualmente informando que ele não vai estar entregando aí o 0210, assim como São Paulo também. Aqui nós temos 5 casos aí. Quais são os impactos e benefícios aí perante as empresas? Então, primeiro, investir em tecnologia da informação, sistematizar e padronizar o processo produtivo, modernizar o setor industrial e fabril, treinar e capacitar funcionários na fase de globalização e unificar todos os departamentos da empresa. Quanto ao quinto aí, de fato, você está trabalhando aí com o pessoal do chão da fábrica, com o departamento fiscal, com o departamento de compras na entrada dos produtos e a classificação correta do tipo de item perante o que vai ser realizado daquele material na empresa. De fato, é um dos pontos principais, porque o Bloco K ele trabalha com diversos departamentos e aí está havendo a união aí de todos para a entrega dessa obrigação. Tá? Então, você tem que ter aí cuidados nas sobras, perdas, sucatas, onde você tenha o apontamento que é realizado pelo departamento de produção. Então, assim, trata-se de uma mudança de paradigma de automatização dos processos que é realizado em conjunto. Concluindo essa parte sobre o que é o Bloco K, ele é diferente dos demais blocos aí da FDIC-MSPI, ele não trabalha com valores financeiros, então, ou seja, as cifras elas não interessam ao fisco. O que é pedido no preenchimento são quantidades usadas e itens, saldos iniciais e finais, movimentação de estoque e de insumos. Esse é o objetivo aí do Bloco K para com o fisco. Agora a gente acaba caindo na parte dos prazos. Então, primeiro aí, quanto à entrega, ela é feita a entrega mensal, diferente aí do Bloco H como exemplo, onde o registro de inventário, a entrega é feita uma vez ao ano, o Bloco H ela é feita mensal, e quanto à data, ela é determinada aí de acordo com cada UF. Com relação à penalidade, a não entrega da FD e CMS-IPI no prazo estabelecido para o fisco, poderá acarretar aí multas superiores a 5% do total das operações efetuadas dentro do período da apuração. Então, quando a gente trabalha com a informação perante a penalidade do Bloco K, a não entrega do Bloco K, a gente tem que entender que ele faz parte da FD e CMS-IPI como um todo. Tá, então aí o que pode estar também acarretando como penalidades é a questão de omissão de informações. Não só a falta da entrega, mas assim como a omissão das informações. Dando sequência aí na parte dos prazos, a gente acaba falando aí sobre o escopo reduzido, ou seja, a entrega somente do K200 e K280. Então, lá no janeiro, entrega do Bloco K, as primeiras empresas aí foram fabricantes de bebidas e produtos derivados do fumo, em que o fato gerador é dezembro de 2016 e a entrega ela ocorreu em janeiro de 2017. Dando sequência, aí entrou já as empresas classificadas nas divisões que vão de 10 a 32,
com um faturamento anual igual ou superior a 300 milhões de reais, em que teve já a entrega do escopo reduzido. A única exceção foi as empresas aí, estabelecimentos industriais de empresa habilitada ao regime aduaneiro, né, ou seja, RECOF, em que a escrituração foi completa. Então, ela teve que realizar a entrega de todos os registros para o ano de 2017 do bloco K. Então, não foi só o K200 e K280 perante este grupo de empresa. Dando sequência, janeiro de 2018, estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32, pertencentes à empresa aí com faturamento anual igual ou superior a 78 milhões de reais. Também estou trabalhando aí com a entrega do escopo reduzido, K200 e K280. Demais estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32, com faturamento inferior ao de 78 milhões de reais, nós já estamos em janeiro de 2019. Então, é fato gerador janeiro de 2019 e a entrega ela é realizada em fevereiro. Tá? Então, para empresas classificadas nas divisões de 10 a 32 com faturamento inferior aos 78 milhões de reais, já tem a questão da obrigatoriedade do bloco K, sendo o escopo reduzido, K200 e K280. Para janeiro de 2019 também, microempresas e empresas de pequeno porte, classificadas aí de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar número 123, terão também a entrega do bloco K, escopo reduzido, K200 e K280. Então, EPP e microempresas, empresas optantes pelo Simples, realizar a entrega do bloco K a partir de janeiro de 2019. Para janeiro de 2019 também, acaba entrando aí as empresas classificadas como atacadistas, nos grupos específicos aí de 462 a 469, também tem que entregar o bloco K, sendo K200 e K280. Agora, trabalhando com a escrituração completa, de todas que eu vou estar mencionando aqui, são faturamentos, são com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões de reais, só que aí ela trabalha com grupos específicos também. A partir de janeiro de 2019, divisões 11 e 12 nos grupos 291, 292 e 293, com esse tipo de faturamento, a entrega será completa do bloco K. Aí depois da sequência, janeiro de 2020, para os grupos classificados nas divisões de 27 e 30, janeiro de 2021, classificados nas divisões 23, 294 e 295, e depois escrituração completa também para janeiro de 2022, classificados nas divisões 10, 13, 14, enfim. São esses que estão listados aqui na tela, 10, 13, 14, 15, que vai até o 32, com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões de reais, terá a entrega completa do bloco K para janeiro de 2022. O que temos a definir aí são estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32, com o objetivo da entrega do bloco K da escrituração completa, com faturamento anual igual ou superior a 78 milhões de reais. Este grupo de empresa, ela já entrega hoje o bloco K, só que o bloco K reduzido, somente o K200 e K280. Quanto à entrega da escrituração completa, aí ela está sem previsão de escalonamento. Assim também como os estabelecimentos atacadistas, em que não tem a previsão, aí está sem previsão de escalonamento também, mas já tem a questão da obrigatoriedade a partir de janeiro de 2019, quanto à entrega do K200 e K280. Dando sequência, as empresas aí, microempresas e empresas de pequeno porte, a gente está tendo uma medida pró-fisco, né, porque no ajuste CNF, ele não menciona a questão da obrigatoriedade perante as empresas optantes pelo Simples. Mas, de acordo com uma solução consulta que foi identificada, a gente, solução de consulta esta, número 168, ela fala sobre a questão da obrigação da entrega de todos os estabelecimentos industriais, independente do
da questão de ser optante pelo simples ou não, e também dos atacadistas, do K 2019. Nós colocamos aí o tipo de item, é um exemplo aí do tipo de item e da importância do tipo de item que é demonstrado no bloco K. Né? Então, parte das informações aí do registro 0200, em que tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais, 0200, e o que vai no 0200, que é importante para o bloco K, é o tipo de item, que está diretamente relacionado ao mesmo. Tá? Então, no tipo de item lá nós temos quais são os itens que são pertencentes aí ao registro do K200. Então, por exemplo, tudo que eu tiver com um código de mercadoria cadastrada com o tipo de item 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 outros insumos serão, eu terei a geração do bloco K. A classificação, a gente tem também itens consumidos, que eu vou ter a entrega do K200 também, eles não farão parte aí do 0210, assim como do K235 e K255, e aí a classificação equivocada destes itens pode, por parte do contribuinte, ele pode estar tendo aí penalidades de acordo com as regras estabelecidas pela administração tributária. Então, um exemplo que eu posso estar passando para vocês é em que foi classificada com o tipo de item como um produto em processo ou produto acabado. Então, a linha de produção entende que, ou melhor, esse tipo de item, ele é voltado para a linha de produção. Então, teoricamente, foram registros aí que foram criados desde 2017, né, e entregues aí a 2017, 18 e 19 com dependente de algum material pelo portal do cliente, né, no campo lá do atendimento online, vocês podem estar buscando através da legislação lá, não somente do bloco K, mas ECF, E-Social, REINF, e lá você vai poder estar tirando todas as suas dúvidas perante aí ao bloco K ou outras obrigações. Bom, é isso, agradeço a todos aí, agora daremos sequência aí com a equipe.
Bom E os novos blocos, eu vou falar de cada um referente à parte de estoque. O bloco K200, 210, 215, 220 é referente à parte do estoque. A parte de produção, itens produzidos, itens consumidos, é da parte do PCP, que também vai ser falado posteriormente. E esse do PCP e a correção do apontamento do estoque estruturado. Os novos blocos de produção conjunta e produção conjuntas de terceiro, efetuados por terceiro. Aqui eu mostro o site e material disponível, site do governo para consultas também, guias e perguntas frequentes. Vou iniciar falando do bloco K200. O K200, ele apresenta o estoque final estruturado no período informado do apenas os matéria-prima, 02 embalagem, 03 produto em processo, 04 produto acabado, 05 subproduto. Então, elas são retiradas do cadastro de produto e do cadastro de saldo físico e financeiro. E nesses registros, para esse registro, eles não é considerado os produtos fantasma. Seria o B1 fantasma diferente de S, em sua composição. Para a montagem desses registros, são calculados os saldos na data do processamento do bloco K, e para cada registro existente na tabela SB2 do saldo físico e financeiro. Para cada registro válido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo do terceiro e saldo em terceiro, ele é considerado com a data final do processamento do bloco K. O registro K210, ele é responsável pela desmontagem de mercadorias e itens de origem. O registro K210 apresenta a desmontagem de mercadoria, ou seja, um produto que terá um ou mais produtos derivados de um processo de desmontagem. O registro K210, ele trata da saída de estoque do item de origem, enquanto o registro K215 trata do item de destino no processo. São consideradas as desmontagens de produtos geradas através da rotina de desmontagem, que é o MATA 242, dentro do período de apuração do bloco K, sendo que nesse registro serão considerados apenas os movimentos de origem D3CF igual a RE7. Aqui existe a apresentação do fluxo. Todo esse material que eu estou apresentando, ele existe no guia de referência, que eu vou mostrar após a apresentação. O registro K215, ele é referente à desmontagem de mercadoria também, com o item do destino. Então, aqui mostra o layout, né, de como é feita a montagem do bloco. São consideradas as desmontagens através da rotina MATA 242, dentro do período de apuração, sendo que nesses registros serão considerados apenas os movimentos D7, um RE7 e outra D7. Os tipos dos produtos que são considerados para esse bloco é o revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto e outros. Registro K220. Esse registro, ele trata de outras movimentações internas entre mercadorias.
Ele apresenta as movimentações internas entre mercadorias e o registro é usado para tratar qualquer movimentação que não se enquadre nos demais tipos de registro. O que é importante para esse bloco é que quando falamos de movimentação interna do bloco K, o conceito é diferente das movimentações internas do Proteus, que seria Mata 240 e Mata 241. Para a montagem desse registro, são consideradas todas as transferências realizadas através da rotina de transferência simples e transferência múltipla, cujos produtos de origem e destino sejam diferentes. E aqui segue o fluxo também. Só um momentinho. Voltou? Desculpa. Voltando aqui, o registro K250, ele é responsável pela industrialização efetuada por terceiros e é correspondente aos itens produzidos. Ele apresenta os produtos que foram industrializados por terceiros, como no caso de beneficiamento e processos similares. Nesse caso, a empresa terceira também, se ela também for emissora do bloco K, o fisco conseguirá identificar devidamente os produtos a serem industrializados, fechando assim o ciclo de fiscalização. O importante é que esse registro ele não considera a produção conjunta, que isso acontece quando existe mais de um produto acabado resultante no processo produtivo. A produção conjunta ela é apresentada nos registros K300, atualização e atualização de dicionário e pacote que a gente tem como tem indústrias consumidos, vinculando os produtos resultantes informados no K250. E para a montagem desses registros, são considerados movimentos internos de requisição e devolução que possuem uma ordem de produção informada, ou D3OP preenchido, e que tenham sido geradas dentro do período processado bloco K. Aqui é importante que a quantidade, ele é a soma das quantidades das requisições menos as devoluções desse insumo para a geração do item resultante no período de apuração. Seria o estoque. Esse registro ele tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento de estoque na apuração anterior ao escriturado ou registro K200. Então, a cada vez que esse registro for gerado, ele é correspondente ao mês anterior, ao período de apuração anterior. A correção do apontamento ela tem que ocorrer obrigatoriamente entre levantamentos de 2 inventários, o H05, uma vez que a contagem de estoque se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento. A correção de estoque escriturado em um período de apuração poderá influenciar no estoque em períodos posteriores até o período imediatamente anterior ao período de apuração.
Considerando que o apontamento de correções, que seria o K270 e K275, refletirão a um acréscimo ou decréscimo de insumo e produto no estoque, os itens gerados nesse registro serão considerados também no K280. Caso ocorra registro de correção do K270 e 275, que é referente à produção, o K280 também vai refletir essa correção, pois ele é considerado sobre o estoque. Se o cliente possuir um processo automatizado ou customizado que deseja informar manualmente o registro, existe o ponto de entrada, que é o reg K280, onde é possível realizar a gravação do arquivo de trabalho. Devido ao ponto ter acesso direto ao arquivo de trabalho, não são realizadas validações das informações gravadas, no caso da utilização do ponto. O registro K300 é referente à produção conjunta, industrialização efetuadas por terceiro. Ele apresenta, nas datas de reconhecimento de produção ocorrida em terceiros, relativa à produção conjunta. Esse registro tem como os filhos os registros K301 e 302. O K301, ele informa os produtos que foram industrializados por terceiro, quando originado de uma produção conjunta, que seria... O K302 informa a quantidade de insumos que foi remetido à industrialização em terceiro, quando originado de produção conjunta, mais de um produto resultante no processo produtivo. E para a montagem desse registro, são consideradas as ordens de produção, ou produção externa, onde o campo C2 TPPR igual a E, e qual a estrutura contenha componentes com valores negativos, que possuam movimentos de produção PR0 e PR1. Aqui a gente tem um fluxo de vigorar em janeiro de 2019. Então, aqui tem um fluxo, e no guia de referência temos também apresentações do processo no Proteus. Registro K301 é a produção conjunta referente à industrialização efetuada. Ele apresenta os produtos que foram industrializados por terceiro. Para a montagem desse registro é considerado C2 TPPR igual a E, e que a estrutura contenha componentes com valores negativos, e que possuem é o tipo 3, 4 produto acabado. As rotinas envolvidas são ordem de produção, apontamento de produção e as tabelas SC2 e SD3. Em soma, no período de apuração. O registro K302, ele é referente à produção conjunta e industrialização efetuada por terceiro. Quantidade de consumo que foi remetido para a conjunta. E para a desmontagem são considerados movimentos internos de requisição, como RE, e de devolução, como DE, exceto DE1, que possua uma ordem de produção informada no campo D3OP preenchido, a qual estrutura contenha componentes com valores negativos, e que tenha sido gerado dentro do período que será processado o bloco K. Para esse registro são considerados 00, material de revenda, 01, matéria-prima, 2, embalagem, 3, produto em processo, 4, produto acabado, 5, subproduto e 10, outros insumos. As rotinas envolvidas são movimentos internos, internos 2 e apontamento de produção, e as tabelas SD3 e SG1.
para esse caso, a soma da quantidade das requisições menos as devoluções deste insumo para a geração do item resultante no período de apuração. O registro K990, ele é o encerramento do bloco K. Esse registro, ele informa o encerramento e a quantidade de linhas existente no bloco. A quantidade de linhas considera inclusive os próprios registros de abertura e encerramento do bloco. Esse é o... Para a conferência, antes do geração do SPED, nós temos o relatório MATR 241, onde é preenchida a parametrização, e ele apresenta o resultado como a geração do bloco K completo, com todos os blocos que vão considerar aí no processo. Para a geração do SPED, considerando o bloco K, é importante que esses campos estejam preenchidos como diretório do arquivo destino, o nome do arquivo destino, se vai gerar o bloco K, e o registro 0210 por movimento igual a não. Eu vou mostrar o acesso ao guia de referência, aonde consta essas informações passadas e mais outras informações, como a atualização do pacote, o que é necessário efetuar aplicação de dicionário, para que seja gerados os blocos. Temos também uma ferramenta de diagnóstico para que possa ser usada antes da geração do arquivo para as validações. Esse é o guia de referência, que segue também na apresentação. Onde é apresentadas melhorias, identificação do registro de cada bloco, as manutenções realizadas. Existe também a FAQ e o chatbot, onde é possível efetuar consultas, perguntas. Eu vou passar agora a apresentação para a parte do PCP, a que se refere à geração dos blocos. Bom dia, pessoal, todos mil. Vamos iniciando o segmento. Eu vou passar um pouquinho para vocês de quais foram as alterações, de como vai funcionar o bloco K nas rotinas de PCP. Tá? Bom, de início nós temos 9 registros do bloco K, separados em 4 grandes grupos. Tá? O primeiro deles é o 230, que são as produções tradicionais, né? O bloco 230 e 35, inclusive, já existia no layout de 2018, mas ele vai sofrer algumas alterações que eu vou comentar adiante. Na sequência, o conjunto de 290.
Na sequência, o bloco 260, que são os blocos de retrabalho ou reprocessamento de matéria-prima, de produto acabado, desculpa. Tá? São blocos de correção, registros de materiais quanto de produção. Então, também faremos um apanhado aí do bloco 270, das correções. E vale lembrar que a documentação essa documentação que eu estou colocando aqui no PPT é a mesma que a Sabrina já comentou e mostrou para vocês há poucos minutos, tá? Em ciclos, bem da K230, corrente 2000. Cada registro, uma pequena estrutura, trabalhar em relação a esses registros. Tá? Então, para o bloco 230, a nossa produção mais simples, uma estrutura de exemplo aqui seria a mesa, composta de tampo, pé e prego. Então, no registro K230, itens produzidos, será listada a data de início e fim da ordem de produção, o próprio código da ordem de produção, o produto e a quantidade. Então, nesse caso, no componente princípio 35, vão ser listados os insumos utilizados nessa ordem de produção. Então, serão listados a data de consumo, produto, a quantidade e o insumo substituído. Então, seguindo esse nosso exemplo, nós estaremos listando no bloco K235 o tampo, o pé e o prego. Não terá nenhuma alteração. A primeira alteração significativa para 2019 é com relação a um insumo substituído, que eu destaquei aqui, tá? Como é que funciona esse insumo substituído agora para 2019? Existirá um campo novo chamado produto original. Esse campo novo está na tabela SD4, tabela de empenhos, tá? Eu vou ficar sempre citando o nome das tabelas, tá? Para aqueles clientes que já tiverem algum tipo de customização, já fica mais fácil de identificar do que eu estou falando, tá? Então, tabela de empenhos, você receberá esse campo novo chamado produto original. Como é que isso funciona? Nesse print abaixo, eu estou mostrando como funcionaria o empenho de uma ordem daquela mesa do slide anterior, tá? Então, como é que ficaria? O sistema automaticamente vai fazer o empenho do meu pé, do prego e do tampo, ok? Mas eu fiz o empenho de um prego alternativo, ok? Como é que funciona? Aquele campo novo, produto original, ele vai armazenar a informação do meu item original do empenho, ou seja, o prego vai constar nesse campo. E essa informação é que será levada para o bloco K no arquivo do Magnetic Dispatch, na coluna do insumo substituído. Essa informação, essa substituição, na verdade, né, de produtos no empenho, ela muitas vezes é feita automaticamente pelo sistema, tá? Isso vai continuar funcionando da mesma forma. Caso o Proteus faça substituição por algum alternativo automaticamente, ele vai preencher esse campo produto original também automaticamente. Então, a princípio, essa alteração não afetaria tão diretamente o fluxo de trabalho dos clientes, ok? E então vale lembrar que esse campo novo, né, produto original, ele vai ter efeito no MATA 650, que é a nossa abertura de ordens de produção, no MATA 381, que é justamente o nosso print aqui, a alteração de empenhos, e no MATA 712, que é o MRP. Então, todos esses três programas já vão trabalhar. Essa informação do insumo substituído, ela inicialmente é usada no registro K200 do bloco K, que também utilizam essa informação. E todos eles vão seguir esse novo princípio. Ok?
Então, seguindo em frente, agora vamos comentar um pouco sobre o registro K290. O K290 trata da produção conjunta, ou dos coprodutos, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo da gasolina, né? A gasolina, o seu processo de produção, ela consome o petróleo e gera uma série de coprodutos, né? Para simplificar, eu trouxe aqui só um, querosene, ok? Que seria um coproduto dessa minha produção. Então, eu vou consumir petróleo, quantidade positiva, vou fazer entrada num coproduto, que é o querosene, com isso no arquivo do SPED. O K290 vai ser só o cabeçalho da ordem de produção. Então, eu tenho aqui data de início e fim da OP, e o próximo 91, produzidos. Então, será a gasolina, que é o querosene, que é o meu coproduto que vai ser gerado durante o processo de produção. Ok? E no caso 292, serão listados os insumos que foram consumidos nessa ordem de produção. Também listados produto e quantidade. Seguindo nesse nosso exemplo, seria apenas o petróleo listado no K292. Aí aqui cabe mais uma observação. Como que um registro, como que uma ordem de produção, um apontamento, deixa de aparecer no K230 e passa a aparecer no K290? A partir do momento que ele tiver um empenho negativo. Ok? Posso ter uma estrutura toda positiva do produto, não tem problema. Se no momento de eu fazer o empenho, antes da produção, eu empenhar um produto qualquer com quantidade negativa, o sistema do SPED entende que eu estou tratando de uma produção conjunta, então ele vai tirar do bloco K230 e vai jogar no K290. Ok? Então, lembrando, não importa a estrutura, importa o empenho. Se tiver uma quantidade negativa empenhada, ele joga no K290. Ok? Pessoal, estou passando aqui, tá? No final, a gente retorna para responder algumas perguntas ali, tá bem? Na sequência, eu vou falar agora do K260, que seriam as ordens de retrabalho ou de reprocessamento, né? Aqui é uma alteração bastante impactante para os clientes, tá? Até então, o Proteus não tinha uma forma oficial de trabalhar com o processo de retrabalho, tá? Então, nós estamos agora oficializando uma forma de trabalho para que o bloco K consiga interpretar essas informações e mandar para o fisco o processo de retrabalho correto, tá? Até 2018, no layout 012, os clientes que precisavam ou que desejavam entregar o K260 utilizavam o ponto de entrada, então, reg K26X. Esse ponto de entrada ele continua funcional, tá? Os clientes que já utilizavam e desejam continuar utilizando a sua rotina customizada podem continuar utilizando, ele continua funcional. As rotinas do produto padrão só vão entrar em execução a partir do momento que ele não detectar esse ponto de entrada, tá? Então, a princípio, quem já utilizava pode passar transparente nesse ponto. Bom, como é que ficou o nosso novo processo aí de retrabalho, tá? Como exemplo aqui, eu vou comentar sobre um retrabalho em um liquidificador. Esse liquidificador ele já estava no meu estoque há vários dias, tá? Eu já tenho ele, já fiz o processo de produção, entrou lá no K230 no mês passado e está no meu estoque pendente, tá? Está lá liberado esse saldo. Porém, por algum motivo, eu quero fazer um retrabalho nesse liquidificador. Então, nesse exemplo, eu vou fazer a substituição do motor desse liquidificador. Ele foi feito com um motor modelo Y, e eu vou fazer a troca desse motor modelo Y por um motor modelo X. Então, nos meus empenhos, eu vou empenhar negativo o meu motor modelo Y, porque eu vou fazer retirada desse motor, vou dar a entrada dele em estoque. E vou fazer a requisição do motor modelo X
para então colocá-lo no meu produto acabado e aí, por fim, retornar esse liquidificador para o estoque. Porém, percebam que eu tenho aqui um novo produto, chamado liquidificador retrabalho. Esse produto, que nós denominamos de produto retrabalho, ele está diretamente vinculado com o meu produto final, liquidificador. Porém, ele funciona como se fosse um item fantasma para o bloco K. Okay? Ele é um produto novo, cadastrado lá no Mata 010, cadastro de produtos, e aí é feito o relacionamento. Então, como é que funciona isso? Agora, lá no Mata 650, abertura de ordens de produção, nós passamos a ter um tipo de ordem de retrabalho. Lá onde a gente indica se a ordem é do tipo interna ou externa, passa a ter um terceiro tipo, que é o retrabalho. Ok? Então, sempre que a ordem estiver flegada como retrabalho, ela vai passar a ser listado no caso. Como é que funciona? O cabeçalho, as datas de entrada e saída do estoque, porque lembrem que eu estou tirando um produto que já estava pronto, então eu preciso da data de entrada e saída, e as quantidades também de entrada e saída. Então, no caso 260, seguindo esse nosso exemplo, seria listado apenas o meu liquidificador original, meu produto da OP. No caso 265, eu vou listar as mercadorias que foram consumidas e retornadas para o estoque. Então, respectivamente aqui, o meu motor modelo X, que eu consumi, e o motor modelo Y, que eu estou retornando para o estoque depois de retrabalhar o meu produto. Ok? Vamos falar um pouquinho agora de como funciona esse item, esse novo produto, que é o produto de retrabalho. Ok? Conforme eu comentei anteriormente, eu vou ter que cadastrá-lo como um produto novo no Mata 010. Faço a criação desse liquidificador retrabalho e faço o vínculo com o meu produto principal, liquidificador. Aonde eu faço isso? Na própria tela do Mata 010, na parte inferior da tela, ele vai habilitar esse complemento produto PCP, onde eu vou ter um único campo ali, que é o produto original. Então, quando eu for cadastrar meu liquidificador retrabalho, eu vou informar nesse campo aqui que ele é um retrabalho do produto liquidificador. Por padrão, esse campo ele não vai aparecer no Mata 010. Como é que eu faço para colocá-lo em tela? Eu preciso cadastrar a tabela SVK lá no meu configurador, no parâmetro MVCADPROD. A partir do momento que esse cadastro estiver efetuado, ao abrir o 010, ele já vai constar vou fazer a transferência de saldo dessas 10 unidades do meu produto liquidificador para o produto de retrabalho. Ou seja, o meu estoque vai ficar com este cenário. 90 unidades no produto acabado e 10 unidades no meu item de retrabalho. Então agora eu fiz todos os cadastros e preparei o meu estoque para começar a retrabalhar esse produto. Agora eu vou partir para a ordem de produção. Vou cadastrar lá no Mata 650, abertura de ordens de produção, uma ordem para o meu produto liquidificador. Quantidade 10, que é aquilo que eu vou retrabalhar, e sempre lembrar, o tipo agora é retrabalho. Quando fechar a tela do Mata 010, ele deve abrir automaticamente a tela de empenhos, ou se estiver parametrizado para não abrir, pode acessar o Mata 381, e aí eu vou fazer o empenho manual do meu item de retrabalho. Nesse meu exemplo, o liquidificador retrabalho. Vou empenhar aquelas 10 unidades que eu fiz a transferência. Okay? Dessa forma, a partir do momento que eu fizer o meu apontamento de produção,
eu vou consumir essas 10 unidades do meu produto de retrabalho e elas vão entrar 10 unidades do meu produto da ordem de produção, que é o liquidificador. Então eu vou voltar a esse status inicial de 100 unidades de liquidificador e 0 unidades do meu produto de retrabalho. Porém, agora eu já tenho aqui o meu produto final retrabalhado já com a troca do motor. Ok? Então esse é um processo que muda bastante aí para alguns clientes, tá? Outros, na verdade muitos, já usavam esse método para retrabalhar algum tipo de produto, tá? Só que ele não era oficial no Proteus. Agora nós estamos oficializando essa forma de trabalho, até para que o bloco K consiga extrair essa informação. E por fim, o bloco K270, relacionado aos CAS, aos registros de produção. Basicamente funciona da mesma forma que tratado anteriormente por materiais, tá? Importante lembrar aqui, tá? Que entende-se como enviado o último SPED gerado para o período. Isso é muito importante que todos os clientes tenham em mente. Nós temos, como a Sabrina comentou, duas formas de gerar informações para validação do bloco K. Uma delas é via SPED fiscal e outra via relatório de conferência, o MAT-R 241. Okay? Gerando via SPED fiscal, o Proteus vai entender que essa informação, esse arquivo que foi gerado, foi de fato enviado para o fisco. Ok? Usando o relatório de conferência, você pode executar quantas vezes quiser, sem problema. Por que isso é importante para o K270? Quando nós enviamos alguma informação para o fisco, nós só geramos o K270 se nós alterarmos essa informação que de fato chegou ao fisco. Ou seja, se vamos supor que em dezembro, mês passado, em dezembro eu fiz um apontamento de 10 unidades. Gerei o SPED de dezembro. Foi gerado lá um K230 com essa ordem de produção com a quantidade de 10. E enviei para o fisco. Se agora em janeiro eu fizer o estorno de 2 unidades dessa ordem de produção, quando eu gerar o SPED de janeiro, ele vai gerar um K270 de correção para 2 unidades. Ele vai enviar para o fisco dizendo, olha, fisco, não é mais 10. Eu tira 2 unidades dessa ordem de produção porque eu estornei por algum motivo. Então, veja, em janeiro ele entendeu que aquele envio de 10 unidades de dezembro ele foi feito e foi enviado ao fisco. Agora imagine um segundo exemplo. Se dentro do próprio mês, agora em janeiro, eu fiz essa produção de 10 unidades. Ainda não enviei o arquivo para o fisco. Se eu for lá estornar 2 unidades, eu não vou gerar um K270 em janeiro. Por quê? Porque eu não fiz nenhum envio que precise de correção. A correção foi dentro do próprio mês. Praticamente eu só vou a 230 de 8 unidades apenas. Ok? Então a diferença é muito importante. Essa regra precisa ser respeitada. Toda vez que gerar o SPED fiscal, precisa ser enviado para o fisco. Ok? Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas, tá? O conteúdo que a gente tinha para passar era esse. Aí nós ficaremos agora respondendo as dúvidas de vocês, tá bem?
pessoal que levantou. Pessoal, aqui a pergunta do Wellison. Qual tipo deve ser cadastrado o produto de retrabalho? O mesmo do produto origem? Isso mesmo, Wellison. Normalmente o PA ali, né? Se não for PA, vai ser aquele que está cadastrado lá nas parametrizações do bloco K, tá? Pessoal, para quem chegou no meio da apresentação, não pegou alguma parte, tá? A gravação do material, ela fica disponível no canal oficial da TOTS. Conforme o Bruno já passou o link ali nas respostas, tá? Vocês podem acessar ali. E o guia de referência também está disponível, tá? Jefferson comentou que está sem vídeo e áudio. É isso mesmo, tá, Jefferson? A gente está respondendo as questões agora. E aí, eventualmente, a gente abre o áudio aqui para passar
algum retorno, ou via chat mesmo, tá?
Só a pergunta aqui do Ellison: podemos ter somente um produto de retrabalho? Não pode, Ellison. Cada produto acabado, ele precisa ter o seu próprio produto de retrabalho, tá? Naquele exemplo que eu utilizei do liquidificador, eu posso até ter mais de um produto retrabalho para o mesmo liquidificador, ok? Mas tem que ser um para um, tá? Um item de retrabalho obrigatoriamente tem que estar linkado com somente um produto pai. Sandra, respondendo a sua pergunta, a sua solicitação da tela do K280, essa tela ela foi retirada do guia de referência, onde você vai encontrar do lado esquerdo uma lista com todos os blocos, e ali você pode selecionar o K200, o que você está procurando, que é exatamente o que está na tela, e eu posso te passar o link do guia, tá? Já foi enviado já o link do guia, porém ali você vai encontrar todos. E quando você abrir também, você vai encontrar o fluxo e exemplo, e tem mais detalhes no guia de referência, tá? Esse é o principal acesso que a gente está detalhando, colocando todas as informações do bloco K, e é dali que a gente pegou as informações.
também isso é comparado com o H05, com é necessário efetuar o levantamento de 2 inventários, e isso é informado no campo 02 do registro H05, tá? É importante, sim, é necessário fazer o inventário.
Estamos efetuando o encerramento. Como não houveram mais perguntas, o material vai estar disponibilizado nos canais da TOTOS, vai ser enviado pelo SPOC, tá? Agradeço a participação de todos. Mais alguma coisa? Tá certo. Obrigada.